Nunca mais coma essa fruta após o almoço. Se você tem 60 anos, se você tem mais de 60 anos, talvez esteja cometendo um erro silencioso que está prejudicando a sua energia, sua memória e até mesmo o funcionamento do seu coração. Um erro simples, repetido todos os dias, logo depois do almoço. E o mais perigoso é que ele parece inofensivo, é doce, acessível e está presente em quase todas as casas. Mas pode estar sabotando silenciosamente o seu corpo por dentro. É exatamente sobre isso que quero falar com você hoje. A fruta que tantos brasileiros consomem, acreditando estar fazendo um bem, quando na verdade estão enfraquecendo o próprio sangue, inflamando o intestino e, sem perceber, acelerando o desgaste do corpo. Um inimigo disfarçado de saúde. Depois dos 50, o nosso organismo muda. A digestão fica mais lenta, o intestino menos ativo, a absorção de nutrientes enfraquece. É natural. Mas o que não é natural é continuar comendo da mesma forma que se comia aos 30 anos. O que não é natural é ignorar os sinais silenciosos do corpo e insistir em rotinas alimentares que só alimentam doenças escondidas. Você já sentiu cansaço inexplicável, mesmo depois de uma boa noite de sono? Tonturas leves ao se levantar? Sensação de fraqueza sem motivo aparente? Pois saiba que isso pode ter mais a ver com o que você está colocando no seu prato do que com a sua idade. E como diz a palavra, em Provérbios, o sábio vê o perigo e se afasta, mas o tolo segue adiante e paga o preço. O seu corpo está dando sinais. E o primeiro passo para viver com lucidez, força e vitalidade depois dos 60 é parar de ignorá-los. Muitos dos meus pacientes chegam ao consultório sentindo que estão envelhecendo rápido demais. Mas quando investigamos juntos, descobrimos que grande parte do problema não está em doenças, e sim em hábitos, pequenos, repetidos, perigosos. Como o de consumir uma fruta doce logo após o almoço. O que parecia um costume saudável, na verdade, estava impedindo a absorção de nutrientes vitais, inflamando o organismo e piorando a digestão. E é justamente esta fruta que vamos revelar no próximo capítulo. Entender por que ela interfere tanto no seu organismo e o que a ciência já descobriu sobre os efeitos dela no sangue, na mente e na energia de quem passou dos 60 anos. A verdade sobre a banana. Por que ela pode ser um problema? Depois das refeições, a banana é vista por muitos como um símbolo de saúde, presente no café da manhã, no lanche da tarde e, para muita gente, logo depois do almoço, ela parece uma escolha segura. Mas poucos sabem o que acontece dentro do corpo ao consumir essa fruta no momento errado. A digestão está em pleno processo. O estômago está trabalhando para quebrar proteínas, absorver nutrientes e manter o intestino em equilíbrio. E aí entra a banana, carregada de amidos resistentes e taninos que não apenas desaceleram a digestão, mas interferem diretamente na absorção do ferro. Esse detalhe passa despercebido. O ferro, essencial para manter o sangue forte, o cérebro oxigenado e o coração em funcionamento pleno, depende de um ambiente propício para ser absorvido. Quando a banana entra nesse cenário logo após a refeição, ela cria uma barreira. Os taninos presentes nela se ligam ao ferro, dificultando sua absorção no intestino delgado. O que parecia um lanche saudável se torna um bloqueio silencioso para sua saúde. Lembro de uma paciente, Dona Celeste, 67 anos, sempre ativa. Caminhava todos os dias, cuidava da casa e da neta, mas nos últimos meses começou a se sentir cansada, como se algo drenasse sua energia aos poucos. Exames normais, pressão equilibrada. Mas bastou conversarmos sobre a alimentação para descobrir que todos os dias, logo após o almoço, ela comia uma banana. Por hábito, por gosto, por acreditar que era saudável.
Quando ela interrompeu esse costume, o corpo respondeu. Em poucas semanas, relatou mais disposição, menos dores e o olhar voltou a brilhar. A Universidade de Harvard publicou uma pesquisa com mais de 4.000 idosos analisando os níveis de ferro e suas consequências no corpo. Constatou-se que aqueles com deficiência leve, mas contínua, apresentavam maior risco de desenvolver sintomas como confusão mental, irritabilidade e até quadros de demência precoce. A ligação entre o intestino, a alimentação e a mente é mais profunda do que imaginamos. O problema não está na banana em si, está no momento em que ela é consumida. Quando colocada no fim de uma refeição pesada, ela se transforma num obstáculo para aquilo que mais importa depois dos 60. Absorver bem, digerir com leveza e manter o corpo nutrido de forma inteligente. E é aí que muitas pessoas erram sem perceber. 2 frutas que parecem boas, mas fermentam o corpo e enfraquecem o intestino. A armadilha está justamente nas escolhas que parecem saudáveis à primeira vista. A laranja, por exemplo, é rica em vitamina C, refrescante e querida por muitos. Mas ao ser consumida logo após uma refeição completa, principalmente à base de carnes e legumes, ela altera o ambiente do estômago. Seu alto teor de acidez acelera a fermentação dos alimentos mal digeridos, criando gases, estufamento e refluxo. Essa combinação fermentada não só causa desconforto imediato, como desregula o pH intestinal e favorece a proliferação de bactérias ruins, comprometendo a absorção de vitaminas e enfraquecendo a imunidade. Outra fruta comum que parece inofensiva é a uva. Docinha, prática, fácil de mastigar, mas carrega uma quantidade significativa de frutose e glicose que, ao entrar no organismo no final de uma refeição, acelera a fermentação de resíduos alimentares ainda em digestão. O resultado é uma produção excessiva de gases, sensação de peso abdominal, sonolência e até dores de cabeça leves em pessoas mais sensíveis. Em pacientes que acompanhei com queixas recorrentes de digestão difícil e barriga constantemente inchada, a exclusão da uva após as refeições trouxe alívio em poucos dias. O intestino, especialmente depois dos 50, se torna mais sensível a desequilíbrios, e cada escolha alimentar pode funcionar como um estímulo à saúde ou um gatilho para a inflamação. Quando essas frutas entram na hora errada, o corpo reage. Não de forma escandalosa, mas em silêncio. O desconforto digestivo crônico passa a ser visto como normal, quando na verdade é um sinal de alerta. O corpo foi criado com sabedoria. Quando respeitamos seus ritmos, ele responde com vigor, clareza mental e energia. Mas quando o sobrecarregamos repetidamente com combinações erradas, mesmo alimentos naturais passam a se comportar como vilões. E é exatamente nesse ponto que a maioria erra. Pensar que tudo que é natural faz bem, sem considerar o momento e o estado do organismo, é um dos maiores equívocos de quem deseja envelhecer com saúde. Há uma diferença profunda entre comer por hábito e comer com sabedoria. E ela começa ao perceber que até a fruta certa pode se tornar um obstáculo se consumida na hora errada. Como saber se o ferro está baixo? Sinais que o corpo dá e quase ninguém nota. O corpo fala, mas nem sempre com gritos. Às vezes, ele sussurra. E esses sussurros costumam ser confundidos com o peso natural da idade, com cansaço do dia a dia ou com estresse acumulado. Mas há sinais específicos que revelam algo mais profundo: a carência de ferro no organismo. Um tipo de deficiência silenciosa que se instala devagar, minando a força, roubando a clareza mental e deixando uma sensação constante de esvaziamento interno.
Os primeiros sintomas são sutis. Um cansaço que não passa, mesmo após uma noite inteira de sono. A pele fica mais pálida, as unhas enfraquecem, o coração dispara ao menor esforço. O pensamento parece embaralhado, como se uma névoa encobrisse a mente. Em muitos casos, surgem episódios de tontura ao se levantar ou uma leve falta de ar ao subir escadas. Em pacientes que acompanho há décadas, esses sinais quase sempre foram ignorados no início. Só depois de meses de desconforto é que procuraram ajuda. O problema é que muitas vezes os exames não detectam essa carência logo de início. O ferro pode parecer dentro da faixa normal, mas já em queda. E o corpo, sensível, já sente os impactos. O intestino é o primeiro a sinalizar. Quando a digestão está prejudicada e o ambiente intestinal inflamado, a absorção do ferro fica comprometida. E se o ferro não chega às células, o corpo funciona em marcha lenta. Cada tarefa exige mais esforço. Cada pensamento exige mais tempo. E aos poucos, a vitalidade vai se esvaindo. Essa é a fase em que muitos acreditam estar apenas ficando velho, quando na verdade estão apenas mal nutridos, não por falta de comida, mas por desequilíbrio na forma como o organismo recebe e transforma os alimentos. A diferença está na absorção, e quando ela é afetada por maus hábitos alimentares, até os melhores nutrientes se perdem no processo. O ferro é vida. É ele quem transporta o oxigênio, quem sustenta a mente ativa e o corpo disposto. E por isso, cada escolha alimentar precisa ser pensada com inteligência. Comer bem não é comer muito. É permitir que cada alimento cumpra sua missão. E quando isso acontece, o corpo reage, a força retorna, a mente clareia, a energia se recompõe. Tudo começa a fazer sentido novamente. As 3 frutas que ajudam a curar por dentro: digestão, imunidade e energia em alta. Se há frutas que atrapalham quando consumidas na hora errada, também existem aquelas que, quando bem escolhidas, colaboram com o corpo de forma impressionante. Frutas que não apenas respeitam o ritmo da digestão, mas agem como verdadeiros aliados da saúde intestinal, da imunidade e da energia vital. Elas trabalham em silêncio, limpando, equilibrando e restaurando funções que o tempo, o estresse e os hábitos errados enfraqueceram. A primeira delas é o mamão. Um pedaço pequeno, consumido em jejum ou no meio da manhã, tem o poder de acalmar o intestino, estimular o movimento natural do trânsito intestinal e facilitar a quebra de proteínas mal digeridas. Isso acontece graças à papaína, uma enzima que atua como um sabão natural no tubo digestivo. Em pacientes que chegaram com constipação crônica, bastou ajustar o horário do consumo dessa fruta e os resultados vieram. O corpo respondeu, sem precisar de laxantes nem remédios industrializados. Em seguida, o abacaxi. Por trás da acidez leve está a bromelina, uma enzima que facilita a digestão de carnes e gorduras, limpa o estômago e reduz o inchaço abdominal. Mas atenção, não se trata de uma fatia exagerada logo após o almoço. Uma pequena porção, longe das refeições principais, é o suficiente para acionar seus benefícios. O uso consciente transforma o abacaxi em um poderoso regulador digestivo. E o que mais impressiona é a leveza que ele proporciona. A barriga desincha, o humor melhora, a mente clareia. Porque quando o intestino trabalha bem, todo o organismo se realinha. Por fim, a ameixa seca. Rica em fibras solúveis, ela atua como uma vassoura natural no intestino, limpando resíduos acumulados, melhorando o trânsito intestinal e regulando o açúcar no sangue. Para quem sente lentidão digestiva ou constipação, 2 unidades ao dia, de preferência hidratadas em água morna, são suficientes para ativar o movimento intestinal sem causar agressões ou dependência.
No consultório, é comum ouvir relatos de pessoas que se sentiam pesadas, indispostas e passaram a acordar com mais energia após adotarem esse pequeno hábito diário. Essas frutas, quando respeitadas em sua quantidade e tempo de consumo, não apenas nutrem, elas restauram. Elas ensinam o corpo a funcionar de novo. E num tempo em que tantos buscam soluções em frascos e comprimidos, há algo profundamente libertador em perceber que a cura pode estar num pedaço de fruta bem escolhido. Um alimento simples, colhido da terra, usado com sabedoria. Como tudo que vem da criação, quando usado com discernimento, ele cura por dentro. A decisão está no prato. O que você come pode te adoecer ou te curar. Todas essas escolhas alimentares podem parecer pequenas, mas carregam um poder que vai muito além do sabor. Elas moldam o funcionamento do corpo silenciosamente, todos os dias. E com o tempo, definem o ritmo da saúde, da memória e até da longevidade. O prato se torna uma decisão diária entre dar ao corpo o que ele precisa para florescer ou continuar alimentando o ciclo de desgaste, inflamação e fadiga. Não se trata de cortar alimentos por medo. Trata-se de decidir com consciência. Compreender que há momentos certos, quantidades ideais, combinações que favorecem ou dificultam. Comer não é apenas um ato físico. É também espiritual, emocional e profundamente pessoal. É uma forma de honrar o corpo que recebemos. Quando isso se torna claro, a relação com a comida muda e os resultados são sentidos em cada parte do corpo. A disposição aumenta, a digestão flui, o intestino responde, a mente se ilumina. Muitos que chegaram ao consultório apenas querendo um suplemento para ter mais energia, saíram com um novo olhar sobre o que colocavam no prato, porque a energia não vem de cápsulas, ela nasce de dentro. E para que o corpo funcione como foi criado para funcionar, ele precisa ser alimentado com sabedoria, com verdade, com respeito. É por isso que criamos um material exclusivo chamado Guia de Receitas para Não Ficar Doente. Esse guia é uma coletânea prática de receitas com frutas, ervas e combinações inteligentes que ajudam a reduzir inflamações, melhorar a digestão e fortalecer o sistema imune. São soluções testadas, inspiradas no dia a dia do consultório e pensadas especialmente para quem passou dos 50 e deseja viver com mais lucidez, força e autonomia. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. É um passo importante para quem entende que a verdadeira prevenção começa dentro da cozinha. Cada colher, cada fatia, cada escolha é uma semente. E o que se planta hoje no prato, o corpo colhe em forma de saúde, clareza e bem-estar. A vida é feita de decisões simples com grandes consequências. E poucas decisões são tão repetidas, tão importantes e tão negligenciadas quanto as escolhas alimentares. Por isso, não é exagero dizer que o seu futuro pode estar escondido no prato da próxima refeição. Comer com atenção é também uma forma de amar a si mesmo. É um ato silencioso de cura. Não é idade que envelhece, é o desconhecimento. Cuide do que Deus te deu. Envelhecer é parte da vida, mas definhar não precisa ser. O que leva tantos a perderem energia, lucidez e alegria não é a idade, e sim o acúmulo de escolhas mal orientadas, de hábitos mantidos sem reflexão, de rotinas que se tornaram automáticas e insensíveis ao que o corpo realmente precisa. E quando isso acontece, o envelhecimento se acelera, não pelos anos que passam, mas pelo conhecimento que faltou. O corpo é templo, e como todo templo, exige cuidado. Um cuidado que começa ao reconhecer que ele é um presente e que toda dádiva precisa ser honrada.
Quando nos alimentamos sem atenção, não estamos apenas colocando comida para dentro. Estamos desrespeitando o organismo que Deus nos confiou. Mas quando passamos a escolher com discernimento, até o ato de comer se transforma em um gesto de fé, de amor e de responsabilidade. Como dizia Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. E o tempo mais desperdiçado é aquele em que negligenciamos o essencial. A saúde não se constrói apenas em clínicas ou farmácias. Ela se constrói todos os dias, no silêncio da cozinha, na rotina do prato, na calma de quem escolhe o que serve ao corpo e rejeita o que apenas o desgasta. Muitas pessoas chegam ao consultório preocupadas com o futuro. Temem perder a memória, ficar dependentes, serem deixadas de lado pela família. Mas o que poucos percebem é que o caminho para evitar tudo isso começa em ações muito simples. Ouvir o corpo, respeitar os sinais, escolher melhor, agir antes que o problema se instale. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com a sua saúde. E isso já é um passo à frente da maioria. Agora, escreva nos comentários: minha saúde é prioridade. E me diga também de qual cidade você está assistindo. Sua participação aqui importa. Cada escolha que você faz hoje pode construir um amanhã mais leve, mais lúcido e mais livre. Porque não é o tempo que nos envelhece, é a forma como o usamos. E nunca é tarde para recomeçar com sabedoria. Cuide do que Deus te deu. Você ainda tem muito o que viver, com saúde, dignidade e presença.